bênção poder estar aqui juntamente com esse povo que vai morar no céu. Glória a Deus! Porque tem pessoas, homens e mulheres de fé, que têm buscado a sua salvação, que têm buscado no Senhor Jesus alcançar o reino dos céus. Louvado seja Deus. E eu creio que se você perseverar, firme na presença de Deus, você alcançará. Em nome de Jesus. Amém? A campanha fala de ferramenta forjada. Aleluia. Mas eu tenho notado desde o princípio do culto, desde os louvores, o Senhor tem falado acerca de algo de salvação. Louvado seja Deus. Porque o primeiro louvor da harpa falou de salvação, o segundo, o terceiro, louvado seja Deus. E assim, Deus ele foi dando graça para nós. Não foi um pregador eloquente, não tem teologia. Louvado seja Deus, até mesmo pelo lugar onde eu me encontro, não tenho como fazer esse curso. Louvado seja Deus, mas eu creio que Deus ele vai te dar graça para nós nesse dia de hoje. Que diminua eu e cresça o Senhor. Eu convido a todos a ver as suas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 7, onde eu vou ler apenas um versículo. E Deus irá fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. A palavra da campanha, o versículo tema da campanha diz que nenhuma ferramenta forjada prosperará contra o povo de Deus. Louvado seja Deus. Nenhuma língua que vier se levantar em juízo contra o povo de Deus irá prevalecer, mas será condenada. Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui o versículo, aleluia, 16 do capítulo 7 de Gênesis. Aonde a palavra de Deus ela vem dizendo da seguinte forma: e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Vocês podem repetir esse último parágrafo aqui, ó. Como Deus lhe tinha ordenado. Mais forte. Como Deus lhe tinha ordenado. Glorifica o Senhor com as palmas essa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Foi motivo de surpresa para mim. Quando a missionária falou, quando nós entramos aqui na igreja, ela me apresentou para o varão e falou: aleluia, que Senhor, eu queria ter essa oportunidade no dia de hoje. E ainda mais surpreso fiquei quando fiquei sabendo que seria início de campanha. Falei: Senhor da glória. E agora como é que vai ser essa situação? O que eu vou falar para esse povo? Porque ela sempre que eu converso com a missionária, ela fala para mim que a igreja, graças a Deus, é uma bênção, está sempre cheia, eu posso contemplar com meus olhos. Louvado seja Deus. Eu falei: Senhor, mas o que eu vou falar para esse povo? Povo conhecedor da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus que têm acompanhado a Bíblia Sagrada, que conhece, eu creio que a fundo a palavra de Deus. Mas Deus, ele faz a vontade dele. Quando eu olho aqui para esta palavra, louvado seja Deus, eu vejo aqui que o Senhor, ele falou para Noé, aleluia, lá no princípio, no capítulo 6, se eu não estou enganado, ele falou para Noé que construísse uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ele iria construir essa arca? Porque Deus lá dos altos céus, ele olhou para a terra estava simplesmente de ponta cabeça, a terra estava degenerada, toda fora da vontade de Deus. Louvado seja Deus, porque as pessoas se corrompiam, o coração das pessoas estava corrompido. As pessoas não olhavam para os céus, mas olhavam para os prazeres da carne, olhavam para aquilo que satisfazia a si próprio. Eu vejo por isso que nos dias de hoje não tem sido diferente. Podemos contemplar, aleluia, nos noticiários, na televisão, escutamos no rádio, lendo no jornal, louvado seja Deus, as notícias que correm pelo meio informativo. E agora Deus olha do lado dos altos céus e fala: ei, o meu espírito não
deste povo. Porque o povo está se corrompendo, o povo está se prostituindo, o povo está se destruindo. Aleluia, o povo está fazendo tudo aquilo contrário daquilo a qual eu tinha feito a cada um deles. Que era para ser eu e você, adoradores do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, aleluia, ele olha e vê a situação daquele povo e ele fala: não, eu vou destruir toda a carne na face da terra. E ele olha dos outros céus e vê uma mulher, o homem íntegro, o homem que foge da aparência do mal, o homem que procura andar em retidão e temor ao Senhor. E Deus agora fala para ele: ei, mulher, então olhar na terra, a terra está toda corrompida, está devastada pela maldade. Aleluia, o homem tem se prostituído e feito tudo aquilo que me desagrada. Eu vou destruir a terra, toda a carne que é na face da terra. Tudo aquilo que eu fiz, aleluia, eu vou destruir. Agora você, mulher, faz uma arca para ti e para a tua família. E não é homem temente a Deus, não é um homem ali que, aleluia, obedecia à vontade de Deus, se vai a ouvir as instruções do Senhor e passar a praticá-las. Louvado seja Deus. Quantos têm aqui praticado a vontade do Senhor aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Que você possa continuar praticando a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E agora Noé começa a construir aquela arca. As pessoas daquele tempo, elas começam a olhar e perguntar: Noé, creio eu, ei, o que é que você tem feito? O que é que você está fazendo? E Noé começa a anunciar que Deus vai mandar um dilúvio sobre a face dessa terra. Mas o povo olha para Noé e fala: esse cara está pirou. Como que ele está fazendo uma arca dizendo que vai vir um dilúvio sobre a face da terra, sendo que naquela época não havia chuva forte na face da terra, a não ser uma fina garoa. Aleluia. E o povo, não crendo nas palavras a qual Noé pregoava naquele tempo, louvado seja Deus, ali não dá importância para aquilo que Noé está falando, e tem tido Noé como louco, e estão levando a sua vida absolutamente, casando-se, dando casamento, fazendo festa, comprando, vendendo, e fazendo tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. Aleluia. Hoje não tem sido diferente, amados ouvintes da palavra do Senhor. Não tem sido diferente. Quantas pessoas, quantas igrejas tem aí mundo afora? Quantas almas ainda necessitam ser alcançadas pela palavra de Deus? Quantas almas precisam, aleluia, se arrepender daquilo que tem vivido, daquilo que tem praticado, abandonar a vida do pecado, do erro, do engano, aleluia, e vir para a presença do Senhor, para que possa ser salvo pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Mas como no tempo de Noé, aleluia, continuou ignorando. Quando o crente vem na direção daquele a qual o Senhor coloca no coração, o Senhor manda para que anuncie o Evangelho de Cristo, o Senhor coloca diante da sua presença, aleluia, homens e mulheres de Deus, para poder anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. Aleluia, a palavra de Deus, ela diz que ninguém sabe que dia ou hora, o momento, aleluia, que o Senhor estará retornando para recolher a tua igreja. Então é necessário que eu e você venhamos vigiar, aleluia, estar em retidão na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, para que nós possamos alcançar a salvação. Louvado seja Deus. E agora Noé passa, como diz a Bíblia, 100 anos construindo, aleluia, a arca, e agora a arca está pronta. O Senhor fala para Noé: entra tu e tua casa, tua família, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, aleluia, para dentro da arca. E toda a espécie, aleluia, de animais que houver na face dessa terra, já chegarão a ti milhões e dois, aleluia, para dentro dessa arca. Porque o Senhor tinha um plano, aleluia, de que aqueles animais, de que aquela família pudesse, aleluia, povoar novamente a terra. E agora,
Noé adentra para dentro da arca, louvado seja Deus, e os animais começam a se achegar. Porque Deus ele falou para Noé que ele fizesse a arca da seguinte forma, que ele fizesse compartimentos, aleluia, para cada espécie de animal, seja pequeno, seja grande, seja o que voa, seja o que rasteja. Louvado seja Deus. Deus tem um lugar preparado para você, meu amado. Deus tem um lugar preparado especial para você, ouvinte da palavra de Deus. Aleluia. Mas é necessário que nesta noite você venha dar crédito à palavra do Senhor. É necessário que nesta noite você venha abrir os teus olhos. É necessário que nesta noite você venha abrir o teu coração para que o Senhor haja na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora, Deus, depois de ter conduzido todos os animais para dentro desta arca, louvado seja Deus, ele fecha a porta por fora. Louvado seja Deus. O povo continua lá. O povo continua vivendo o seu bel prazer. O povo continua vivendo dissolutamente, fazendo e acontecendo. Aleluia. Mas não atenta para o que está por vir. Muitos não têm atentado. Muitos não têm acreditado. Muitos não têm crido que o Senhor está às portas. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, aleluia, ela não é um livro comum, um livro normal, que foi um homem natural que foi e fez. Toda a palavra, toda a escritura tem se cumprido. Aleluia, nós temos visto nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, a palavra de Deus se cumprindo. Por que muitas das vezes você vem à igreja, aleluia, escuta a palavra de Deus, Deus fala no teu coração, aleluia, mas você sai daqui e esquece tudo o que o Senhor falou para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo, calado, o Senhor agora manda chuva sobre a terra. Abram-se as comportas do abismo, as janelas, as portas, todo o céu se abre e grande quantidade de água, de chuva cai sobre a terra. Agora aquele povo, louvado seja Deus, corre desesperado, creio eu, em direção à água, porque começam a ver que a terra está sendo inundada, começam a ver que aquelas palavras a qual o homem de Deus tinha falado, tinha anunciado, começa a acontecer. Mas só que agora a arca está fechada. Louvado seja Deus. A arca está fechada, não tem como abrir, não tem como abrir a arca, porque a porta foi trancada por fora. Porque Deus ele conhecia o coração de Noé, que muitas das vezes, se esse homem viesse a ouvir pessoas batendo do lado de fora da arca, creio eu que esse homem ia abrir a arca para que aquelas pessoas fossem salvas. Mas aquelas pessoas não deram ouvido, aquelas pessoas não creram. Esse é o mal que tem acontecido no dia de hoje. As pessoas não têm crido na palavra de Deus, têm achado, têm tirado os crentes como um bando de loucos. Nós somos loucos sim, mas loucos por Jesus, que é aquele que vai nos salvar no final. Aleluia. Por muito tempo eu padeci neste mundo. Por muito tempo, louvado seja Deus, paguei o grande preço por não ouvir a voz de Deus, por me tornar um homem rebelde, me fazer um homem rebelde, achando que o modo a qual eu vivia era o modo certo, o que eu fazia era a coisa certa, adorando deuses estranhos, fazendo feitiçaria, macumbaria, aleluia, para contra as vidas das pessoas. Eu só tive uma paga sobre tudo isso. Aleluia. Isso ainda pela misericórdia de Deus pela minha vida, que Ele me guardou dentro de um lugar, aleluia, aonde eu pudesse, depois de muito tempo, passar a refletir o que é que eu tinha feito da minha vida, aonde eu tinha chegado, que foi no fundo do poço, porque minha família não me criou um ladrão, minha família não me criou um macumbeiro, minha família não me criou um drogado, não. Minha
família me deu toda a educação que eu necessitava. Mas infelizmente, aleluia, o homem, muitas das vezes ele quer seguir o desejo do seu próprio coração, da sua própria carne, fazer a sua própria vontade. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Mas grande é o preço que ele acaba pagando por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia. Aleluias. E agora, o dilúvio está sobre a terra. As águas cobrem a terra. Agora Deus vai falar. Agora é com os obreiros da casa do Senhor. Que você possa estar atento com o teu ouvido ligado. Se você é obreiro da casa do Senhor, louvado seja Deus. Se você muitas das vezes está dentro da casa do Senhor e está cheio de dúvida, querendo fazer somente o teu querer, ei, Deus fala para você nesta noite, não é do teu jeito, mas é do meu jeito. Glória a Deus! É do meu jeito, não é do seu jeito não. Aleluia, porque Noé, aleluia, depois de ter trabalhado 100 anos fazendo a arca, aleluia, a qual ia salvar a família dele, ia salvar os animais, louvado seja Deus. Noé não descansou. Noé adentrou para dentro da arca, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, e mesmo assim ele teve trabalho para fazer dentro daquele lugar, porque ali ele tinha que alimentar os animais, porque ali ele tinha, aleluia, que poder tirar a sujeira dos animais, tinha que fazer, aleluia, cuidar da sua família, da sua mulher, dos seus filhos. Ele não descansou enquanto o Senhor não permitiu. O nosso descanso não é aqui nessa terra, meus irmãos. O nosso descanso não é nessa terra. Muitas das vezes o homem vem para a presença de Deus, louvado seja Deus, ele acha que só pelo fato de ele ter aceitado Jesus Cristo como o suficiente salvador da sua vida, já é o suficiente. Mas eu quero dizer para você que ainda tem muito trabalho. Ainda tem muito trabalho. Tem muitas almas que têm que ser alcançadas. E esse é o trabalho que o Senhor colocou na minha mão e nas tuas mãos. E como queremos nós, aleluia, muitas das vezes, levar a nossa vida do jeito que nós queremos. Hoje, nós não vivemos mais a nossa vontade, mas vivemos a vontade daquele que tem, aleluia, nos guardado, tem nos chamado para essa salvação. É a vontade dele, já não é mais a minha nem a sua. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. O trabalho deste homem foi árduo. O trabalho deste homem foi um trabalho, louvado seja o santo nome de Deus, aleluia, na qual ele tinha planos. O plano do Senhor sobre a vida de Noé, sobre a vida da família de Noé, aleluia, não é diferente do plano que ele tem na minha e na sua vida. Ele quer tirar você, aleluia, do meio, muitas das vezes, da criminalidade, do vício da droga. Louvado seja Deus, ele quer tirar você, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, da prostituição. Ele quer tirar você do engano, da mentira, aleluia, e fazer de você uma nova criatura. Hoje é o tempo de você despertar. Deus, ele falou contigo, aleluia, desde o princípio do culto. Ele falou de salvação. Ele tem um plano de salvação para a tua vida, meu amado, minha amada, aleluia. Mas é necessário que você hoje possa abrir o teu coração. Louvado seja Deus, demorou muito tempo para que isso acontecesse na minha vida, mas um dia o Senhor, ele fez essa pergunta para mim: ei Marcelo, o que você fez da vida que eu te dei? Estava eu dentro do cárcere, louvado seja Deus, no fundo de uma cela, aleluia, desprezado, esquecido, maltratado, louvado seja Deus, enfermo. Mas o Senhor, ele me fez essa pergunta, e quando ele me fez essa pergunta, louvado seja Deus, foi o momento de eu despertar, porque não tinha onde eu encontrar a solução, aleluia, para aquela situação a qual eu vivia. Encarcerado, já 17 anos, louvado seja Deus, dentro de um lugar onde não temos amigos, dentro de um lugar ninguém gosta de ninguém, dentro de um lugar que ninguém ama ninguém. Muitas das vezes você não passou dentro do cárcere, mas
aqui fora, onde muitos te desprezam, onde muitos, aleluia, eles zombam de você, eles querem te ver humilhado, querem te ver destruído, caído no chão. Mas o Todo-Poderoso Jeová, Ele quer te reerguer, Ele quer tirar você do lamaçal do pecado, Ele quer tirar você do saco de lobo e te colocar no lugar excelente. Glória a Deus, aleluia. Um dia, aleluia, o Senhor fez uma promessa para com a minha vida, que Ele me colocaria sentado juntamente com os príncipes. Louvado seja Deus. Mas os príncipes dele, aqui está. Aleluia, Deus! Deus de poder e glória, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje, o Senhor quer fazer o mesmo na sua vida. Glória a Deus. Se você, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, hoje, abrir o teu coração e deixar, renunciar, abandonar tudo isso que você tem vivido até agora, tudo isso que tem trazido sofrimento e dor para a tua vida, Deus ele vai fazer a obra na sua vida. Eu vejo Deus nessa igreja, homens e mulheres, que Deus tem propósito de vida, homens e mulheres, aleluia, tem chamado de missionário, chamado de presbítero, chamado de evangelista, de pastores e pastoras. Louvado seja Deus, mas é necessário para que se cumpra isso na tua vida, você aceitar Jesus. Glória a Deus. A porta da arca está aberta para você nesse dia de hoje. Hoje o Senhor ainda mantém a porta dessa arca aberta. Mas é necessário que você tome uma atitude. É necessário que você venha, aleluia, abrir teu coração, se colocar na posição a qual Deus quer de você. Quanto tempo mais você pretende ficar nessa vida? Meu Deus! Quanto tempo mais você pretende sofrer da forma que tem sofrido aí no mundo? Ei, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não é o mundo. O que é que o mundo pode te oferecer? Mas é necessário, amados, ouvir a palavra do Senhor, que nós, aleluias, venhamos despertar hoje. Hoje é o tempo que o Senhor tem para tratar contigo. Hoje é o dia que o Senhor, louvado seja Deus, de uma forma